Que imagem que você tem do futuro em relação ao cristianismo, professor? Jesus deu vários prognósticos do que aconteceria com o povo de Deus. Ele falou o seguinte: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, o amor se esfriará de quase todos. Paulo fala que a volta de Cristo não se daria sem que viesse primeiro a grande apostasia. Essa palavra grega, apostasia, a ruptura, a quebra da aliança com Deus. Então são quadros bem negativos. João chega a falar no Apocalipse do remanescente que vai ficar fiel para lutar contra o dragão e contra a besta. O que é remanescente? É o que sobra, o resto. Sabe? Se eu tiver aqui uma saca de arroz e sem querer tropeçar e cair o arroz no chão e sujar tudo, sobrou um pouquinho, aquele é o remanescente. Então haverá um remanescente fiel. Agora vem o outro lado. Mas esse remanescente vai continuar lutando com a besta até o final. Significa que Deus terá os seus. Eles talvez não vão ser numerosos. Estarão longe de ser a maioria. Mas eles existirão. Então eu quero pedir a Deus que me dê humildade para não julgar ninguém, coragem para denunciar o erro quando deve ser denunciado, como eu falei da questão do pecado, e espiritualidade na graça para estar dentre esse remanescente fiel. Ou seja, é o único momento em que eu não posso ser gentil e dar minha vaga para outro, nem para a esposa. Se houver 5 pessoas ao lado de Cristo no final dos tempos, o cristão tem que falar, então haverá 4, porque pela graça eu quero ser o 5º. Se houver 3 pessoas, não, então vão ser 2, porque eu vou ser o 3º. É o único momento que não é uma soberba espiritual. É uma determinação, como Daniel, quando estava diante do rei Nabucodonosor, que fala assim: Daniel determinou em seu coração não se contaminar com as firmes iguarias do rei. Daniel determinou. Então eu determinei que eu quero estar dentre o remanescente fiel. Com esse triângulo que eu falei. Denunciando o que é para ser denunciado à luz da Bíblia, mas tendo a humildade de não julgar as pessoas e, pela graça de Deus, estando dentro desse grupo fiel. Então, com isso, o cenário que eu coloco é o povo de Deus, a igreja, enquanto corpo místico de Cristo. Não estou falando de placa, nem de CNPJ, estou falando da igreja de Deus, a igreja invisível, o povo de Deus, será tremendamente sacudido. Haverá uma grande crise aguardando o povo de Deus. Crise de fé, de identidade, de ameaça externa e externa. De incompreensão da palavra de Deus, de fome da palavra de Deus. Haverá dias, também está na Bíblia, que as pessoas correrão de um lado para o outro procurando uma palavra do Senhor e não haverá. Uma crise de voz profética, secura mesmo, mas nessa grave crise, o povo de Deus ainda sobreviverá, porque Jesus falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja estará prestes a cair, mas não cairá. Só que quando dizemos prestes, é prestes mesmo. Vai estar ali no precipício, mas não cairá.